Hoje vamos fazer o projeto hidráulico dessa edificação. A edificação tem a planta baixa do térreo e a planta de cobertura. Então aqui é um recuo frontal, uma sala, a circulação, quarto, o banheiro, uma cozinha, área de serviço, aqui um quintal. Para eu fazer o projeto hidráulico eu preciso de duas informações importantes. A distância de um pavimento a outro e qual é uma das medidas de um dos cômodos da edificação. No caso eu vou medir aqui a distância desse quarto. Vejo que tem 4 metros, eu vou precisar para ajustar a escala lá no hidros. E a distância do piso desse pavimento até a parte de cima da laje, que depois vai ter o telhado, seriam 3 metros. Então essas duas informações que eu preciso aqui do desenho do AutoCAD para levar o meu desenho lá para o hidros. Vou salvar esse arquivo como AutoCAD 2010 para poder eu ler lá na minha versão do hidros. Agora eu vou fechar o arquivo do AutoCAD e vou para o hidros. Lá no hidros vou abrir um novo projeto. Vou colocar aqui os pavimentos, pavimento térreo, a altura será de 300 centímetros, que é 3 metros. Clico em insere acima, colocar o pavimento cobertura. Eu vou colocar aqui 25 centímetros. Esse valor da cobertura pode ser qualquer valor, tá? Porque aí é a medida do pavimento. Na verdade, é a altura onde você vai colocar os tubos. Lá acima da laje, né? Se fosse um outro andar, né? Eu colocaria o pé direito do outro pavimento, né? De uma laje a outra. Clique em OK. Aí ele abre a árvore de projeto, com pavimento térreo, pavimento cobertura, e os seus croquis. Clico no croquis do térreo e vou importar aquele arquivo DWG. Venho aqui em Ferramentas, Ler DWG. Vou procurar o arquivo lá na pasta que eu salvei. Deixo marcado não converter e manter o desenho original, clique em OK. Ele traz o desenho. Como aqui é o pavimento térreo, eu vou apagar o desenho da cobertura. Clique em enquadrar. Eu preciso fazer duas coisas agora. Colocar na origem, que no caso do térreo já está, porque o desenho do AutoCAD já foi feito com esse vértice na origem, e colocar na escala. A escala do hidros é 1:50 e a escala do AutoCAD que a gente trabalha lá é 1:1. Então a gente precisa ajustar. O hidros tem uma ferramenta para ajustar isso aí. Você vem aqui em Ferramentas, Converter para escala. Aí aquela medida que eu verifiquei lá no AutoCAD, eu vou usar ela agora. Vou clicar aqui e vou digitar esse valor, que lá é 4 metros. Só que aí no hidros a gente tem que colocar em centímetros. Então, vou colocar 400. Dou um Enter. Clique em enquadrar. Vou trazer o desenho para a tela. Uma outra coisa importante é aqui embaixo, aqui a altura do pavimento. A gente vai deixar aqui 300, tá? Então, para tudo que a gente fizer aqui, ele ir até a cota 300. Vamos agora lá para o croquis da cobertura. Fazer o mesmo procedimento. Ferramentas, Ler DWG. Vamos pegar lá o nosso desenho.
Clique em OK. Aí agora a gente vai apagar o desenho do térreo. Olha que a cobertura não está na origem. O ponto da origem tem que equivaler ao ponto da origem lá do térreo, né? Tem que ser no mesmo alinhamento vertical. Então vem aqui em Ferramentas, posicionar a origem, clica nesse vértice inferior esquerdo, clica em Enquadrar. Já está na origem e preciso colocar na escala. Eu sei que o beiral aqui do telhado é 50 centímetros. Então venho aqui em Ferramentas, Converter para a escala. Pego daqui para cá, coloco o valor em centímetros, 50, dou Enter. Depois clique em Enquadrar. Vou colocar aqui a altura do pavimento. No caso lá a gente colocou 25. Vou colocar aqui 25 também. Vou colocar um pouco mais, porque eu quero visualizar o reservatório, eu quero visualizar alguns tubos que estão acima desse valor. Vou colocar 150. Pronto. Já tenho aí os meus desenhos, tanto da cobertura como do térreo. Vou lá para aqui do térreo e agora eu vou lançar as colunas. Para eu lançar as colunas eu preciso marcar uma ferramenta chamada ponto relativo e a ferramenta ortogonal. Interseção já está ligada, ponto relativo eu marquei agora e ortogonal. Vou aqui em hidráulico, coluna, aí aparece aqui AF1, água fria, que é a rede de distribuição, né? PVC rígido soldável 25 mm. Clique em OK. Eu vou querer minha coluna entre o chuveiro e o vaso sanitário, dentro do box. Então clica aqui como ponto de referência e vou colocar as coordenadas. Aí para X eu vou colocar negativo, no caso menos 20,5 em Y. Marco aqui a coluna. Agora a coluna F2. Aqui é a área de serviço, eu vou colocar uma coluna aqui centralizada nessa parede, que aqui eu vou ter tanque de lavar roupa e máquina de lavar. Pego o midpoint aqui, ó. Vou colocar as coordenadas. Em X vou colocar 5 e Y 0. E agora a coluna aqui da cozinha. Clicar nesse ponto de referência e vou digitar as colunas 30, menos 5. As coordenadas, né? 30, menos 5. E agora eu vou colocar a coluna de alimentação. Então vou pegar como ponto de referência esse aqui. Mas antes eu tenho que mudar lá em hidráulico, coluna, a rede, né? A rede está água fria, tem que mudar para alimentação. Aí ele mudou aqui para L1, vou mudar o diâmetro para 20 mm e OK. Clica aqui nesse ponto, vou colocar as coordenadas 80, menos 5. Vou colocar aqui para baixo. Pronto, já tem as colunas marcadas. Agora eu vou transferir essas colunas lá para o pavimento cobertura. Então vem aqui em Elementos, Colunas, Copiar para outro pavimento. Seleciono as 4, dou um Enter. Aparece aqui o pavimento cobertura, dou um OK. Vamos olhar na cobertura, que as colunas já estão lá. Vou voltar para o térreo. Vou fazer agora os detalhes isométricos. Para isso eu vou desligar a ferramenta ponto relativo, deixo ligado interseção e ortogonal. Aqui hidráulico, detalhe isométrico. Vou fazer um detalhe para cada ambiente que tem instalação hidráulica. Faço um detalhe para o banheiro. Vou fazer um detalhe para a área de serviço. Vou fazer um detalhe para a cozinha. Vou para o primeiro detalhe, que é o H1, que é o do banheiro. E vou desenhar os tubos aqui do banheiro. Para isso eu preciso traçar algumas linhas auxiliares. Então vou ligar a ferramenta ortogonal. A interseção já está ligada. Note aqui que no detalhe também você precisa ajustar aqui a altura do pavimento, né, para 300. Vamos fazer as linhas auxiliares. Comando linha, aqui no chuveiro, vou fazer 2 pontos.
Uma linha auxiliar na haste do chuveiro e uma outra linha pegando do midpoint dessa linha que eu acabei de fazer. Vou fazer uma linha aqui na linha do box e vou mover ela 20 centímetros para dentro do box, que vai ser a referência dessa coluna. Então, manipular, mover, seleciono, confirmo, pego um ponto de referência e coloco as coordenadas arroba menos 20,0. No vaso sanitário, vou colocar uma linha de um lado, outra linha do outro lado. No lavatório, vou colocar a linha de um dos lados, em um dos lados. Pronto, tem as referências das peças de utilização e da coluna. Agora eu vou dar um offset na linha interna da parede para cruzar essas linhas a 5 centímetros interno da parede, para marcar o ponto de projeção das minhas tubulações no piso. Então venho aqui em ferramentas, offset, clico na linha interna onde estão as peças de utilização do banheiro, clico para o lado que eu quero offset e digito o valor de 5 e dou Enter. Então eu criei aqui, né, pontos que serão a projeção das minhas peças de utilização e das colunas e da coluna. Agora eu vou desenhar os tubos. Para desenhar os tubos, eu preciso de 3 ferramentas ligadas: interseção, ponto relativo ao plano e ortogonal. Esse ponto relativo ao plano, ele vai fazer com que você consiga marcar as alturas dos tubos. Então vamos lá, fazer os tubos. Hidráulico, tubo, a rede será água fria, PVC rígido soldável, diâmetro 25 mm, atribuir OK. Clico aqui no ponto referente à coluna, digito a altura da minha coluna, que será 300, Enter. Clico no mesmo ponto, digito 100, que é a altura do ramal, vou até a última peça de utilização, né, a projeção da última peça de utilização, digito 100 e dou 2 Enters. Pronto, eu tenho aí a minha coluna e o meu ramal. Vou fazer o ramal para o outro lado. É importante desenhar os tubos sempre na direção do fluxo da água. Hidráulico, tubo, continua as mesmas características, dou um OK, clico aqui no ponto referente à coluna, digito 100, Enter, clico aqui no ponto relativo ao chuveiro, digito 100 e dou 2 Enters. Pronto, está aí a minha coluna e o meu ramal. Vou fazer o espaço referente a ranges de gaveta. Hidráulico, conexão simples, OK, clico aqui no ponto referente à coluna, digito 180 e dou um Enter. Ele abre aqui, ó, um espaço referente a ranges de gaveta. Note que ele mudou aqui a direção do fluxo aqui desse trecho. Deixa eu corrigir. Elementos, tubos, inverter sentido. Pronto, inverteu o sentido. Aqui está correto. Aqui está correto. E aqui em cima está correto também. Pronto, agora as peças de utilização. Os subramais, né? Para chegar nas peças de utilização. E aqui hidráulico, tubo. Vou mudar o diâmetro para 20 mm, que os subramais do banheiro são todos de 20 mm. Clique em atribuir, porque eu mudei uma característica. E OK. Clico aqui no ponto referente ao lavatório, digito 100, que é a altura do ramal, Enter. Clico no ponto referente ao lavatório, digito 60 e dou 2 Enters. 60 é a altura da peça de utilização, né, do engate flexível, que leva a água até a torneira do lavatório. Agora no vaso sanitário. Hidráulico, tubo, continua 20 mm, OK. Clico no ponto referente à caixa de descarga, digito 100, Enter. Clico no mesmo ponto, digito 30, 2 Enters. Vou agora para o ponto referente à ducha higiênica. Hidráulico, tubo, OK. Clico
aqui, ó, digito 100, Enter. Digito no mesmo, clico no mesmo lugar, digito 30, 2 Enters. Agora vou fazer o subramal do chuveiro. Hidráulico, tubo, continua 20 mm, ok. Clico no ponto referente ao chuveiro, digito 100, Enter. Clico no mesmo ponto, digito 120, que é a altura do registro de pressão, Enter. Clico no mesmo lugar, digito 210, 2 Enters. Pronto, fiz aí o subramal do chuveiro. Vamos fazer as peças de utilização. Hidráulico, peça de utilização. Clico no ponto referente ao lavatório. Marco todos os filtros. Procuro aqui lavatório. Clico em atribuir e alinho ele para dentro do banheiro. Clico aqui nesse ponto. Vou procurar vaso sanitário com caixa acoplada. Seleciono, atribuir. Clico na direção da parte interna do banheiro. Clico aqui nesse outro ponto. Procuro ducha higiênica. Seleciono, atribuir. Vou para o chuveiro, clico, procuro chuveiro, seleciono, atribuir. Agora vou colocar os registros. Eu tenho aqui um registro de gaveta e aqui um registro de pressão. Para colocar eles eu preciso mudar a posição do cursor. Com a tecla F11 ele muda o cursor a várias posições. O cursor tem que ficar com uma das linhas alinhada com o tubo da coluna e a outra linha perpendicular à parede. Então, é essa posição que eu preciso. Então, vou lá em hidráulico, registro. Clico na posição do registro. Procuro aqui, registro gaveta com canopla cromada, PVC soldável 3/4. Atribuir. Seleciono a posição. Né? Agora, vou aqui colocar outro registro. Seria um registro de pressão de meia polegada. Atribuir. Esses textos eu posso mover eles, tá? Desligo o ponto relativo ao plano, venho aqui manipular, mover, seleciono o texto e trago ele para onde eu quiser. Esse aqui do registro de pressão. Tirar ele daqui de cima do tubo, ele para cá. Pronto, tá aí o isométrico do banheiro. Agora eu vou lá para o croquis do térreo. Noto que ele já lançou aqui, ó, o ramal, a coluna do banheiro. Agora eu vou para o H2, fazer o isométrico aqui da área de serviço. Dou um duplo clique, clique em abrir. Pronto, estou aqui na área de serviço. Vou verificar aqui embaixo a altura do pavimento, vou botar 300. E vou fazer as linhas auxiliares aqui para lançar os tubos na área de serviço. Então, marco ortogonal, a interseção já está marcada, venho aqui no comando linha, pego o midpoint dessa parede e faço uma linha para dentro da parede. Vou fazer outras duas linhas, uma de um lado aqui, ó, e outra do outro lado. E vou mover essas linhas para cá, para dentro da área de serviço. Manipular, mover. Seleciono essa linha, confirmo. E vou colocar ela um pouco para dentro aqui. Para colocar a torneira do tanque de lavar-roupas. Então vou colocar arroba 0 em x, vírgula, menos 30. Menos 30. E do outro lado, manipular, mover, seleciono, confirmo, vou digitar arroba em x 0,30. Pronto, tem aí os 3 pontos referente às peças de utilização e a coluna. E agora eu vou dar um offset na linha da parede. Ferramentas, offset, clico na linha da parede, clico para o lado que eu quero offset, digito o valor de 5 e dou Enter. Pronto, tem aqui as peças, né, a posição das peças e da coluna que eu quero. Pronto, agora eu vou desenhar os tubos.
Para desenhar o tubo, eu preciso marcar o comando ponto relativo ao plano. E aqui hidráulico, tubo, mudo o diâmetro para 25 milímetros, clique em atribuir, ok, clico no ponto referente à coluna, digito a altura da coluna, que é 300, enter, vou já colocar a posição do registro de gaveta, clico no mesmo lugar, digito 180, enter, clico no mesmo lugar, digito 100, que é a altura do ramal, enter, clico aqui para o lado direito, digito 100 e 2 enters. Então aí tenho a coluna e tenho um trecho do ramal. Vou fazer o trecho do ramal para o outro lado. Hidráulico, tubo, continua as mesmas características, ok. Clico no ponto referente à coluna, digito 100, enter. Clico no ponto para o lado esquerdo, digito 100 e 2 enters. Pronto, está aí a coluna com a posição do registro de gaveta e com as setinhas corretas, né, do fluxo e o ramal. Agora sobre ramais. É importante saber que os diâmetros mínimos para as peças de utilização na área de serviço não é de 20 milímetros, é de 25 milímetros, tá? Então os subramais na área de serviço são de 25 milímetros. Então vamos lá, hidráulico, tubo, continua 25 milímetros, ok. Clico aqui na posição da máquina de lavar, digito 100, enter. Clico no mesmo lugar, digito 120, 2 enters. Pro outro lado, hidráulico, tubo, ok. Clico no ponto referente ao tanque, digito 100, enter. Clico no mesmo lugar, digito 120, 2 enters. Pronto, tá aí a coluna, o ramal e subramais. As peças de utilização. Hidráulico, peça de utilização. Aqui é um tanque de lavar roupas. Tanque de lavar, 3/4. E aqui é uma máquina de lavar roupa. Agora vou colocar o registro de gaveta. Mudo o cursor, vai ficar dessa forma. Vou lá em hidráulico, registro, clico na posição e vou procurar registro de gaveta de 3/4. Atribuir. Pronto, aí está o isométrico da área de serviço. Vou lá para o croquis novamente, do térreo, e vou abrir, nota que ele já lançou aqui, ó, os tubos aqui na área de serviço. Agora eu vou abrir o croquis da cozinha. Nota aqui, ó, que está a altura do pavimento está 280, vamos mudar para 300. Vamos lá, então, vamos primeiro fazer as linhas auxiliares. Então, ligo aqui o ortogonal, interseção já está ligado, comando linha, faço uma linha auxiliar aqui da pia da cozinha, faço uma linha auxiliar aqui para marcar a coluna da cozinha e outra linha aqui para o lado de cá para marcar a posição do filtro. Essa aqui eu vou mover 30 centímetros para cima, no caso para a direita, né? Vou aqui manipular, mover, seleciono, confirmo, vou digitar arroba, em X será 30. Se Y for 0, basta colocar o X e dar Enter, que ele vai, tá? Agora vamos aqui para o do filtro, manipular, mover, seleciono, confirmo, e agora o Y não é 0, então eu tenho que colocar arroba 0, vírgula, em Y aí é 20. Tá? Pronto, agora eu vou dar offset nas linhas das paredes, ferramentas, offset, clico na parede, clico para o lado que eu quero offset, digito o valor de 5 e dou Enter. Aqui do outro lado, ferramentas, offset, clico na linha da parede, vou pegar do lado de cá, ó. Clico para o lado que eu quero offset, digito 5 e dou Enter. Pronto, agora eu quero
que essas duas linhas do offset se cruzem, para marcar aqui a posição de um joelho. Então, vem aqui, ferramentas, unir. Então, clico nas duas linhas e elas se unem. Pronto, as linhas auxiliares estão prontas. Vamos desenhar os tubos. Clico no ponto relativo ao plano, vou em hidráulico, tubo. Vou lá em água fria, PVC rígido soldável, 25 mm. Ok. Clico no ponto referente à coluna, digito 300, Enter. Clico no mesmo lugar, digito a altura do resisto de gaveta, que é 180, Enter. Clico no mesmo lugar, digito a altura do ramal, que é 100, Enter. Clico no ponto que vai ficar o joelho para fazer essa curva aí das paredes, digito 100, Enter. Clico lá no ponto da pia da cozinha, digito 100, 2 Enters. Então eu fiz a coluna, a posição do resisto e o ramal. Agora os subramais. O subramal da pia é 20 e o subramal do filtro é 20. Lá em hidráulico, tubo, mudo aqui para 20 mm, aí eu tenho que clicar em atribuir, porque mudei a característica, clique em OK. Clico no ponto referente à pia, digito 100, Enter. Clico no mesmo lugar, digito 120, 2 Enters. Agora o filtro, hidráulico tubo, OK. Clico no lugar do filtro, digito 100, Enter. Clico no mesmo lugar, digito 150, 2 Enters. Pronto. Agora as peças de utilização. Hidráulico, peça de utilização. Clico no ponto da pia, procuro aqui, pia, cozinha, 20 mm. Atribuir, alinho para a direção interna do ambiente. Clico aqui, vou procurar aqui bebedouro, seleciono, atribuir. Clico na posição interna do ambiente. Agora o resisto de gaveta. Preciso mudar o cursor com F11. Fica nessa posição, uma linha alinhada com o tubo e a outra perpendicular à parede que a coluna está descendo, né? Para que o volante do resisto fique externo à parede. Vou aqui em hidráulico, registro, clico no ponto, já está marcado, registro de gaveta, atribuir. Pronto, está aí o isométrico da cozinha.